E agora eu vou te falar de 3 suplementos. E você pode perguntar, mentora, eu sou obrigada? Você é obrigada a usar suplementos de jeito nenhum. Só que eu digo uma coisa. Quando nós temos menos de 40, o cuidado, eu sempre gosto de trazer, eu não passava, aos 20 anos eu não passava nem batom. Com 30 anos eu já passava protetor solar. Com 40 anos eu já passava cremes no rosto. Cada ano nós temos que nos cuidar mais. Por que, mentora, nós temos que nos cuidar mais? Porque o corpo vai ficando gasto natural. É como aquele carro, sabe aquele carrão? Cuidou bem do carrão? Então o carrão vai ter uma vida útil maravilhosa. Todo mundo vai querer sair no carrão. Agora o carrão está lá, largado na garagem, ninguém nem liga para ele. A mesma coisa somos nós, eu e você. Então, não tem. Quero me cuidar mais? Quero ter mais resultados? Se você quer, você tem que se cuidar mais. Mas obrigado não é. Nada é obrigado. Mas lembrando que com a idade muda a questão da digestão, muda a questão da absorção. Por isso que às vezes o idoso lá, se você tem seu pai, sua mãe, seus avós, você pode ver que tem bem mais flacidez, tem menos músculos. Por quê? Se a alimentação deles não for super preparada, e ainda tem a dificuldade, o idoso já não mastiga tão bem, os dentes não são mais tão fortes, não quebram mais tão bem as proteínas. E o que acontece? O corpo não vai ter os nutrientes certos para executar principalmente essas funções de sustentação, que, como eu disse para você, é secundário. É secundário, rainha. Mas se você falar, mentora, eu quero investir em suplemento. Adianta também só investir no suplemento e não adotar a forma certa, a alimentação certa? Não, não faz isso. Suplemento, ó, como o nome diz, ele vem para suplementar, ele vem para complementar. Eu suplemento? Suplemento. Eu suplemento. Eu recomendo para as minhas alunas, da mesma forma, as minhas alunas do programa Magra Pós-Escola, que suplementem, sim. Elas estão aqui, elas sabem disso. E da mesma forma eu falo, você não é obrigada. Porque eu sei que suplementar tem que querer e tem que poder. Eu sei, tá bom? Aí é uma questão de tempo para você falar. E eu ainda trago lá mais ainda. Eu coloco o suplemento na minha rotina e digo para qualquer rainha falar, pode pôr o suplemento na rotina? Pode. Claro que sim. Só que ele tem que compor, né, todos os alimentos que você está ingerindo. Então, vamos lá aos 3 suplementos que eu separei hoje. Um eu gosto bastante, eu dei até um nome, considero fundamental, rainha. Eu gosto porque traz muito benefício. É qualquer um? Não. Às vezes você pode falar, ai, mentora, esse é caro. Aí você tem que. Qual eu cito, falando de marca? Eu não sou garota propaganda da marca, mas por que eu cito a marca que eu vou te explicar agora? Porque eu uso. Como eu uso, eu estou segura. Se eu estou segura, eu te deixo segura também. Eu uso, mentor, eu uso. Qual é o primeiro suplemento que eu vou te falar? Que muitas vezes se confunde muito. O whey protein. O que é o whey protein? O whey protein é a proteína do soro do leite. Então, muitas vezes, a gente confunde dando nome de whey protein, depois eu vou falar na sequência, quando as proteínas são de origem vegetal. Então, essa proteína é de origem animal. O whey é tudo igual? Não, rainha. Por isso que o preço não é tudo igual. Não tem essa, tá? Ah, mentor, esse whey é mais barato. O whey ele pode ser concentrado, isolado e hidrolisado. E mediante essa subdivisão, ele é de melhor qualidade. O mais barato é o concentrado. Ele tem menos proteínas e ele tem lactose. Então, é bom ter a lactose? A maioria das pessoas tem uma má digestão para lactose. Então, você pode comprar um whey concentrado desse, mais acessível, mas você pode estufar a barriga. Ah, mentora, eu tomei o whey e estufei a barriga. Então, eu não recomendo. Então, se é para você comprar um suplemento, rainha, tem que ser um bom suplemento. Se não, não adianta comprar um mais ou menos.
porque você pode ter algum efeito adverso. E dependendo da tua sensibilidade, talvez você, ao invés de ter benefício, fique com aquela barriga estufada. Já tem a barriga da menopausa, ainda vai ter mais a barriga estufada. Então, eu não recomendo. E o outro whey que tem, né? Ou seja, o processo de digestão aqui é maior, é o isolado. O isolado já é melhor, o teor de proteína já é bem maior, superior a 90%, e retira a lactose. Então, já é melhor. Então, ele é um passo acima do concentrado, o isolado. E o acima dele é o hidrolisado. O que é o hidrolisado? A proteína ela tem que ser quebrada. O que é que o corpo usa? O corpo usa aminoácido. O que são aminoácidos? São pequenas moléculas que compõem as proteínas. Uns vêm da alimentação, aminoácidos, e outros aminoácidos o corpo forma. Por isso que a sua alimentação ela tem que ser uma alimentação bem orientada, porque senão você não tem a quantidade de aminoácidos necessárias para executar todas as funções celulares, rainha. Proteína tem que ser na quantidade certa, na dose certa. Está errada essa questão de dieta da proteína, porque o corpo, quando ele recebe demais, alguma coisa ele tem que dar conta. Cada uma aqui tem que descobrir o seu time, do que o teu corpo fica bem. Por exemplo, às vezes eu como 2 filés e percebo que eu comi demais, eu fico super estufada. Um é suficiente para mim, mas é para o meu metabolismo. E depende se é um filé de frango e se é um filé mignon. Também muda para mim o que eu estou ingerindo a proteína. Aí eu preciso mastigar, né? O meu corpo precisa quebrar, fazer todo o processo de digestão para chegar no meu intestino para o quê? Ser absorvido para eu ter os aminoácidos necessários. Isso quando você tem a proteína. E quando você chega no whey, que é a proteína, né? Extraída do soro do leite, agora eu cheguei no quesito hidrolisado, que é o melhor, o quê? Toda a proteína está quebradinha. Então, você já está num estágio onde já tem mais proteína, já se tirou a lactose e essa proteína está toda quebrada. Então, você me pergunta, mentora, qual é o melhor whey? O isolado hidrolisado. Então, esse é o melhor whey. E por quê? Porque essa proteína está pronta. E se você for me perguntar uma coisa que tem que tirar, tá, Aninha? O whey, ele entrou muito, há muitos anos atrás, com a coisa de, é só para quem faz musculação. Fazer musculação vai te trazer potência para o coxim do músculo, para você evitar e não evoluir ou minimizar ou sair da sarcopenia, claro, fazendo a musculação. Mas o whey só isoladamente, se você incluir na tua quantidade de proteína dia, ele pode ser ingerido todos os dias, claro. Tanto que eu chamo de café de rainha. Você sabe, se você não sabe, eu vou compartilhar agora. Eu tomo toda manhã café ralo, tipo uma caneca dessa aqui, com meio cup de whey protein. O que eu tenho aí? Eu tenho nesse cup carboidrato, em pouca quantidade, que orna com o meu metabolismo, e eu tenho proteína, e eu tenho café, e eu fico bem com café. Só que eu tomo café ralo, então é a minha única refeição da manhã. Nos dias que eu não treino, eu tomo igual? Tomo. Mas aí eu opto, eu vou fazer uma live sobre café da manhã, tá bem? Tá aí no script. Tem muitas lives que vocês vão amar, todas. Aí eu vou falar do café da manhã, eu falo melhor desse café para vocês, combinado? Então, eu coloco, por exemplo, eu prefiro o café com whey do que comer ovos. Por exemplo. Ah, mentora, se eu não tiver whey? Por exemplo, ovo é uma opção de proteína. Você já sabe disso, eu imagino que sim. Então, o whey todos os dias. Por quê? Porque eu já tenho aí a proteína de manhã para mim, toda quebradinha, e eu sei que eu vou absorver. Mesmo nos dias que eu não treine musculação, pensando na massa magra. Eu estou pensando que o meu corpo vai usar essas proteínas para quê? Para várias funções. Proteína é bom para a pele. Olha a proteína. Proteína da dose certa. Vamos lá, é bom para a pele, é bom para o cabelo, é bom para o músculo, é bom para o osso, é bom para o transporte, é bom para o nosso sistema imune. Ou seja,
Tem muita função proteína. Então, esse é um. O whey protein. Que marca que eu uso? Alguém coloca aqui para mim, escreve? Porque quem quiser pode entrar no site. Vou pedir para uma das rainhas que já consome essa marca. Como eu disse, por que eu vou falar a marca? Porque eu uso, rainha, tá bom? Você pode falar, mentora, pode ser outra, mas aí a outra você tem que conversar com seu médico ou com a sua nutricionista, tá? Porque tem que entender se esse whey tá bom para você. Vou pedir para vocês escreverem Essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L, Essential. Ok? Coloca o site Essential Nutrition e aí lá vocês pesquisam tipo, sachê, tá? Eu gosto e escolho o cacau whey, o café whey e o cappuccino whey. Só para falar, mentora, qual eu escolho? Lembrando, você é obrigada? Não. É algo a mais. E também eu nunca quero dizer, não adianta, mentora, então eu vou só tomar suplemento. Não faz isso, não vai adiantar. Certo? Segundo que eu trouxe, eu coloquei entre aspas, o whey vegano. Opa, não existe o whey, tá? O que é o whey vegano que eu coloquei entre aspas aqui para comunicar? É a proteína isolada e hidrolisada de origem vegetal. Olha que interessante. Só para te falar, voltando no whey protein, que é do soro do leite. E o whey ele tem que ser extraído a caseína, tá bem? Quando eu te trago algo que é do soro do leite, e essa marca eu posso te afirmar que sim, não tem caseína, não tem lactose e não tem glúten, tá bem? Tá? Só para te falar. Então, nós temos que buscar qualidade quando nós vamos buscar o suplemento. E esse outro, e a proteína? Eu coloquei entre aspas o whey vegano, mas a palavra correta de whey é só para o whey derivado do soro do leite, ok? Por isso que eu coloquei o whey vegano. Por que vegano? Você sabe que o vegano não usa as proteínas de origem animal. Então, é você ter a proteína isolada, hidrolisada de origem vegetal. Vegetal. Tem diferença? Tem. Tem sim, porque geralmente é qualquer proteína de origem vegetal? Não, rainha. Por quê? Proteína de origem vegetal tem do arroz, tem da soja, tá? Tem N. Então, toma muito cuidado. Então, tem que ser de boas proteínas de origem vegetal. E o que eles fazem? Por quê? A proteína vegetal ela não é completa em aminoácidos. O que são aminoácidos? São aquelas pequenas moléculas e tem tipos que são chamados aminoácidos essenciais que o seu corpo vai usar para várias funções celulares. Então, a proteína de origem vegetal, ela não pode ser usada isolada. Quem fabrica tem que combinar duas boas proteínas. Por exemplo, duas que eu anotei aqui para você, deixa eu só ver. Ó, eu citei algumas fontes gerais. Tem lentilha, ervilha, grão de bico, só citando gerais, tá? Mas não que você possa comer todas essas. Lembra que o seu metabolismo mudou? Tem quinoa, tem arroz, tem soja, ó, inflamatória. Oleaginosas, pistaches, nozes, avelãs, semente de girassol, abóbora, tudo isso é proteína de origem vegetal. Agora, a combinação na hora, se você quiser uma proteína de origem vegetal, a combinação que você vai comprar daquela indústria faz diferença? Faz. Qual que eu separei aqui para você que eu considero uma boa combinação? Ervilha e amêndoas. Ervilhas e amêndoas. E a mesma empresa que eu citei agora, a Essential, ela tem também as proteínas de origem vegetal como um suplemento. Para quem? Para quem é vegano, para quem gosta do sabor do whey protein, para quem quer variar, para quem quer experimentar outros sabores. Eu já experimentei, mas eu prefiro a extraída do soro do leite, porque eu sei que é de boa qualidade, eu sei que não tem cafeína e, para mim, orna com o meu metabolismo. Ainda tem que ornar. O que acontece quando eu falo de suplemento? Suplemento é algo que você tem que usar para a vida toda. Até porque já estamos na segunda metade da vida. Então, não é ser a mentora, então eu vou usar uma vez e vou parar. Não. Você usa creme dental todos os dias para você ter dentes maravilhosos. Todo dia. Aí, fio dental, sabonete, todo dia, para você ficar toda perfumadinha. Então, não dá para falar que é algo a mais, que tem vários benefícios que você não vai usar todos os dias. Então, você tem que entender isso. Todos
os dias. Pode fazer pausa por um tempo? Pode. Mas é ideal para você ter o quê? Para você ter potência para aquela tua célula trabalhar na melhor performance. Nada substitui o emagrecimento saudável. Não tem sentido, eu quero deixar isso bem claro para você, você suplementar sem antes emagrecer.